Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora o webinar sobre SonicWall, falando aí do relatório de ameaças aí do ano passado e também com as novidades de SonicWall. Antes de entrar em SonicWall propriamente dito, né, eu vou falar um pouco das soluções da Bravo Tecnologia. Então está aqui o novo site da Bravo Tecnologia, né, e a gente vai dar uma olhada em todas as opções que foram ampliadas aí recentemente, né? A gente está com um portfólio renovado, mais soluções, uma equipe nova, enfim, falando rapidamente das soluções, né? Soluções dedicadas a empresas que são alvo de ataques, né? Então, Arbor e Hardware, que é proteção DDoS, né? Provedores e empresas maiores acabam se interessando por esses produtos aqui, ok? Bom, Next Generation Firewall, vocês estão aqui pelo SonicWall. A gente também tem a opção de ForcePoint como uma alternativa, principalmente em projetos que estão exigindo aí que a gente coloque 2 firewalls em série de fabricantes diferentes para aumentar a segurança do ambiente, tá? Okay? Segurança de endpoints. Kaspersky, a gente é tradicional fornecedor Kaspersky, e muitos clientes estão nos pedindo o Next Generation Antivírus, então a gente está representando agora a SentinelOne, que ao nosso ver é a solução mais avançada em termos de Next Generation Antivírus, tá ok? Depois a gente vai ter, em breve, a gente vai ter webinars sobre essas soluções. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem lá no painel de questões. Eu vou ver as questões aqui e vou tomar as ações, tá? Ok? Continuando aqui, segurança web. O SonicWall, como o Next Generation Firewall, ele tem a parte de segurança web, mas o ForcePoint tem os web filters dedicados. Então, tem essas duas opções aqui. Desculpa. ForcePoint também com a solução de Data Loss Prevention, ou Data Leak Prevention, que é contra vazamento de informações. Segurança de e-mail. A Bravo é tradicional fornecedora de soluções da Barracuda. O e-mail security é gateway e o Essentials é nuvem, né? Mas a gente começou a oferecer também as soluções também da SonicWall e também da ForcePoint para os clientes, ok? Então, temos várias opções aqui em segurança de e-mail. Web Application Firewall, tradicional Barracuda, e a opção agora nova com a Hardware, que também fabrica o DDoS, ok? Na mesma solução. Segurança em nuvem, CASB. ForcePoint também tem uma solução para a proteção de aplicações em nuvem, né? Bem interessante. Performance de redes, né? A NetScout, que comprou a Arbor, né? Então a gente é parceiro NetScout, e a Arbor foi comprada pela NetScout. Então a NetScout tradicional aí vendor de Network Performance and Monitoring and Diagnostics, tá? É diagnóstico e monitoração de performance de rede, tá? Então, um exemplo, na sua rede você tem uma estrutura muito complexa, um monte de aplicações e alguma aplicação fica lento. Com essa ferramenta, ele vai te apontar exatamente em segundos se o problema é no desktop, se é na rede, se é no storage, se é na aplicação, se é dentro do query, enfim, ele vai te apontar exatamente e não vai ficar mais aquela briga entre o pessoal de storage falando que é problema da rede, o pessoal da rede falando que é do banco de dados, o banco de dados falando que é da aplicação e assim por diante. Não. Aqui ele dá exatamente onde está o problema. Então, se vocês precisarem de alguma solução, falem com a gente pode apresentar. Bem interessante aqui, tá? Otimização de WAN, Steelhead, para otimizar entre matriz e filiais, e o SteelFusion, que eu consigo ter toda a infraestrutura de uma filial em um único equipamento, mando o SteelFusion para a filial, pronto. Tá? A maior parte dessas soluções aqui apresentadas tem vídeos no nosso canal
do YouTube. Então vocês entram lá no canal do YouTube da Bravo e podem assistir vídeos, né? A Bravo também agora está representando soluções de networking. A gente fez uma parceria com a Alcatel. A Alcatel é uma empresa tradicional vendedora de voz e ela está com uma ação muito forte em networking, né? Então ela está com wireless no nível de Aruba por um preço menor que Aruba, né? E também uma gama incrível, enorme de switches, desde switches de baixo custo para acesso em filiais pequenas, até switches com velocidades de até 100 gigas, né? Portas com velocidade de até 100 gigas para provedores de acesso ou data centers, tá? Então, a Alcatel aí com uma ampla oferta de soluções de rede, tanto para acesso como para data center, tá? A opção wireless da Cirrus, que foi comprada pela Riverbed, e a opção de wireless da SonicWall também complementa aí o cardápio de opções aqui em wireless, tá? Bom, para data center, a gente tem a parceria com a Arista, que também pode fornecer roteadores BGP para provedores. Então, tanto roteadores BGP para provedores, quanto switches de baixíssima latência para data center. Tá? Nos dois casos, a Arista pode atuar. Ainda não está completo, mas a Arista também tem wireless e a Alcatel também tem switches para data center. Então, isso aqui a gente vai dar uma ampliada isso aqui em breve, tá? Bom, VMware, né? A gente é tradicional vendedor de atualização, serviço, suporte, instalação VMware. E agora a gente está representando também a Nutanix, que é uma solução de virtualização com storage que fica virtualizado. Então, em vez de eu ter um storage específico, eu uso os discos em cada um dos nós da Nutanix como um grande storage virtual. A vantagem disso é que na hora de crescer, basta comprando nós adicionais de Nutanix que eu consigo crescer simultaneamente. CPU, memória e storage, à medida que cada nó que eu estou adicionando CPU, memória e storage. Então, acabou aquele problema de no futuro você ter que trocar o storage, aquela loucura, enfim. O crescimento é muito mais tranquilo, é muito mais escalável, né? E para backup a gente também fornece tradicionalmente o Barracuda Backup e o Message Archiver, né? O Zerto, que é um Disaster Recovery, bem interessante também. E agora a gente vai representar Vim também como uma opção aí para o Zerto, ok? Bom, esse aqui é o portfólio da Bravo, tá? Fiquem à vontade para acessar aí o novo site da Bravo, tá? Tá reformulado, tem muita novidade aqui, tá? Então fiquem à vontade, tem os depoimentos aqui dos clientes, os principais clientes e assim por diante. Fiquem à vontade para acessar, tá? Então vamos ao que interessa, vamos na apresentação. Então vamos falar agora sobre um relatório de ameaças cibernéticas de 2000, na verdade é de 2018, tá? É o relatório de 2019 e os dados são de 2018, tá? E a evolução das soluções SonicWall. Então, para quem não conhece a SonicWall ainda, está há 27 anos no mercado, então hoje a gente pode dizer que é um líder de segurança em rede. A gente vai provar isso pelos números, né? Então, alguns números. Hoje já são mais de 3 milhões de firewalls vendidos, então nenhum outro fabricante tem essa quantidade de firewall vendido, tá? Nenhum outro fabricante tem essa quantidade de firewall vendido, né? E desses firewalls, 1 milhão deles, esses firewalls aqui tem muitos casos que são redes com muitos firewalls, então é 1 milhão de redes protegidas, né? Em 500 mil organizações. Tudo isso espalhado pelo mundo inteiro, né? É uma empresa que investe muito em inovação, então tem mais de 290 patentes de tecnologias que ela desenvolveu, tá? E parceiros de canal no mundo inteiro, entre eles a Bravo, que é um dos maiores canais SonicWall do Brasil, ok? Vamos falar agora sobre o relatório em si
das ameaças cibernéticas, né? Começando mostrando o Capture, né? O que o Capture é? O Capture é a nuvem da SonicWall que concentra todas as informações capturadas. Então, daqueles 3 milhões de firewalls, 1 milhão deles está configurado como sensores, né? Então, eles capturam informação e mandam para a nuvem da SonicWall. Fazendo isso, a SonicWall tem uma quantidade absurda de informações. Só para você ter uma ideia, esses 1 milhão de firewalls, eles chegam a enviar mais de 140 mil amostras de firewall diferentes todos os dias. São 140 mil novas amostras de malwares por dia, né? Então é um negócio incrível. E aí conseguiu bloquear, né, 28 milhões de ataques aí. Então, alguns dados aí sobre o Capture. Capture não é algo novo, já está estabelecido desde os anos 90 com a SonicWall, então aí já são praticamente quase 20 anos aí, né? Tá? Só nesse ano de 2018, né, já analisou 10 bilhões de ataques, só no ano de 2018, tá? Ok? Então, relatório de 2019 com dados de 2018. Vocês podem perceber, então, falando agora especificamente do relatório, que nos últimos 3 anos o número de ataques está crescendo. Então, nenhuma novidade, né? Se fica um pouco estável, logo volta a crescer, infelizmente, né? Sobre os tipos de ataque, né? Malware, ransomware, intrusão e ataques aplicativos da web, todos estão crescendo, tá? Então, também nenhuma novidade em relação a isso. Em termos de países, né? Todos os países sofreram aumento, a China sofreu um crescimento incrível, difícil explicar, mas os Estados Unidos é o grande campeão, cresceu só 62%, mas aí é o líder em malware, natural, né? 50% da economia do planeta é os Estados Unidos, então é natural que o malware vá ser dirigido para lá, né? Principais conclusões do relatório, né? Então, a gente vai falar de conclusões em termos de avanço da indústria de segurança e avanços no cybercrime, tá? Então, eu vou comentar nesses 2 casos. Vamos começar a falar dos avanços da indústria de segurança. Eu não vou ler tudo, eu só vou focar em alguns dados, tá? Então, primeiro, como que a indústria de segurança avançou? Um negócio até um pouco complicado de explicar, eu vou tentar simplificar aqui, é o tal do ataque de canal lateral. O que é um ataque de canal lateral? Simplificando bastante, é o seguinte, eu tenho 2 aplicações no meu computador. O malware, ele usa uma aplicação e ela usa umas falhas de desenho do processador para, através de uma aplicação, eu conseguir atacar outra, né? Então, isso é tipicamente comportamento de 2 vírus que ficaram conhecidos como vírus de processador, que é o Meltdown e o Spectre, tá? Então, não tem uma maneira mais simples de explicar. Uma aplicação rodando na sua máquina consegue atacar a outra, né? Por dentro do processador, né? Por dentro do processador. Então, toda a proteção que o sistema operacional tem para evitar isso, ela é burlada porque esse ataque acontece dentro do processador, tá? Se vocês ficarem curiosos, sugestão para pesquisar aí sobre ataque de canal lateral e como funcionam os vírus Meltdown e Spectre aqui, tá? Muito bem. Outra coisa que aconteceu em 2018 foi o amadurecimento de aprendizagem de máquina, né? Hoje em dia não dá mais para você combater hackers, malwares e ataques com seres humanos apenas, né? Você precisa de uma inteligência além, né? Porque a quantidade de ataques e informações que estão ocorrendo é gigantesca, né? Então, só para dar ideia dos números, né? O ATP, que é a solução sandbox da SonicWall, né?
ela bloqueou mais de 390 mil variantes, né, de malware em 2018. E muitas delas foram descobertas por inteligência artificial. Por quê? Falando um pouco sobre o malware. O malware antigo, aquele primeiro malware, ele era muito fácil de identificar porque ele tinha uma assinatura, o malware não mudava. Aí o pessoal criou, quem lembra desse termo, né, o tal do vírus polimórfico, que ele mudava com o tempo e aí a assinatura já ficava um pouco mais difícil de pegar. Aí depois o pessoal criou as identificações por heurística, que é por comportamento. Então baixei um executável, ele tentou acessar meu registry, tentou fazer alguma coisa, eu consigo bloquear. Mas recentemente surgiram as ameaças persistentes avançadas, né? Essas ameaças, elas não conseguem ser detectadas por nenhum desses métodos. Então, para entender como que essa ameaça vai infectar seu computador, eu preciso ter na nuvem o que eu chamo de sandbox. Ou seja, toda vez que vier algum código que o computador nunca viu, que a nuvem da SonicWall nunca viu, ele vai pegar esse código e vai mandar para a nuvem da SonicWall e vai executar isso em máquinas com diferentes sistemas operacionais e relógios acelerados. Então, em poucos milissegundos, vai se passar nessas máquinas semanas, meses, e aí eles vão conseguir identificar se um malware avançado e persistente tiver entrado na sua máquina, qual comportamento que ele teria, por exemplo, daqui a um mês, né? Então, porque ele fica dormente, ele só ativa daqui a um mês. Então, o sandbox serve para isso, para pegar esse malware. Só que os hackers já evoluíram e estão conseguindo fazer, por exemplo, que o malware, quando está na sandbox, ele perceba que está na sandbox, aí ele fica inerte, né? E tem outras técnicas de sofisticação que já está... que os malwares já estão burlando o sandbox, né? Então, para isso, a SonicWall criou uma nova tecnologia que é o RTDMI, que ele fica observando o que acontece na memória, a interação na memória. Então, por interação na memória, eu consigo identificar muitos ataques laterais, né? E também muitos ameaças avançadas, persistentes, de segunda geração, que são criptografadas. Tá? Então, o amadurecimento de aprendizagem de máquina está levando a SonicWall a já estar protegendo o vírus pós-Advanced and Persistent Threat. Tá? Okay? Outra que aconteceu em 2018 foi a ascensão do cryptojacking. O que é o cryptojacking? Não sei se vocês sabem, existe as moedas virtuais, e uma maneira de se ganhar dinheiro no mercado de moedas virtuais é você ser um minerador, né? Ou seja, você entrega seu recurso computacional para ajudar a infraestrutura de moeda virtual funcionar, né? Porque ela não tem um provedor, é tudo usando os computadores que estão disponíveis. Então, quando você entrega computadores para ser essa infraestrutura de moedas virtuais, você ganha como um prêmio umas moedinhas lá, né? Que eles chamam isso de mineração, né? O que os hackers estão fazendo? Eles estão criando máquinas sequestrando o poder computacional de milhões de máquinas. Então eu crio um vírus, eu sequestro um poder computacional da sua máquina e junto com outros milhões de máquinas eu crio uma grande máquina virtual e eu rodo mineração de moeda virtual dentro dessa máquina virtual, né? Então eu estou roubando o seu poder de CPU para ganhar dinheiro em cima de você, em cima do seu... Então sua máquina fica mais lenta e tem alguém ganhando dinheiro por causa disso. Isso chama cryptojacking, né? Então a SonicWall em 2018 detectou 57,5 milhões de ações de cryptojacking, né? Então esse é um caso bem interessante aí, tá? E no cybercrime, o que tem acontecido em 2018? Bom, o ransomware voltou a crescer em 2018, cresceu 11%. Começaram a surgir vírus de PDF, né, e vírus de macro de Office, né? Então, muitos ataques estão migrando dos executáveis do Flash, estão indo para PDF e macros de Office. Tá? Então,
Outro ponto é a internet das coisas, né? Então, se a gente pensar quais são as coisas, né, que são mais comuns na internet hoje, são os roteadores e câmeras IP. Tá aqui, ó. Roteadores e câmeras IP são os dispositivos mais comuns, né? Então os hackers estão conseguindo dominar porque existe muita pouca proteção nesses equipamentos, então eles são dominados facilmente. E aí eles estão usando esse equipamento como um replicador para fazer principalmente ataque DDoS, né? Então, por exemplo, eu quero atacar uma determinada empresa, o criminoso vai lá, domina milhões de câmeras IPs e usa as câmeras IPs, é um dispositivo IP, então ela consegue, por exemplo, fazer um query de DNS. Agora imagina 150 milhões de equipamentos fazendo query de DNS no seu DNS, o DNS trava. Então isso é enfim, então hoje então a gente vai detalhar mais um pouco a seguir tanto o ransomware quanto o ataque desse aí, o ataque via internet das coisas. E também tem os ataques criptografados, que é eu criar uma sessão HTTPS ou SSL e mandar por dentro dessa sessão o malware, né? Qual é o problema? Muitos firewalls eles não enxergam o que está passando dentro. Pessoal, tá me ouvindo? Tá? Ok. Pessoal, a gente teve um problema de som aqui, mas já estamos voltando. Então, só recapitulando os ataques de IoT baseados em roteadores e câmeras, os hackers dominam roteadores e usam esses equipamentos, porque são equipamentos IP, para enviar informação, os ataques, né? Então, por exemplo, eu domino milhões de roteadores, milhões de câmeras IPs e faço um query de DNS usando esses equipamentos para o seu DNS. Aí eu derrubo o DNS da sua empresa, por exemplo, ou o servidor de e-mail, enfim. Isso é um ataque de DDoS. Então, IoT para fazer. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ok. Então tá, vamos continuar então, pessoal. Eu vou monitorar aqui. Se der mais algum problema, eu vou trocar de computador. Demora um pouco, mas é isso aí. Então, os ataques então com ATP e as variantes, né, que são os ataques laterais, muito aqui por esses números aqui. Então, esses são os principais pontos, tá? Continuando, né? A gente está vendo aqui justamente os ataques laterais, que é nunca antes vistos, por essa tecnologia que chama RTDMI, que ela identifica os ataques laterais. Tá? Então, crescimento grande
nessas variantes do vírus Meltdown, ok? Também, né, como a gente comentou, PDF também como um vetor de ataque. Então o pessoal está usando códigos dentro do PDF para atacar. Então o PDF também já está carregando malware executável. Abriu o PDF, ele executa um malware na sua máquina, né? Então precisa ter proteção para isso. O SonicWall já está preparado para isso, tá? Okay? Avanços na indústria de segurança, né? Já falei do CryptoJack. Aqui está uma distribuição, como é que está o CryptoJacking no mundo, tá? Nada. E os avanços dos cybercriminosos, né? Os ataques de ransomware crescendo bastante, né? 11%, né? Ataques de IoT, né? Que é a internet das coisas também crescendo. Todos esses dados depois vocês vão ter acesso ao relatório com dados detalhados. Aqui é só uma apresentação, tá? Os ataques, como eu falei, como é que está aqui o crescimento em 2017, como é que foi em 2017 e 2018, tá? Ok? E aí vamos falar agora das estratégias de proteção. Como é que a gente se protege de cada um desses ataques, né? Então, primeiro, as ameaças são avançadas. Eu tenho ransomware, eu tenho os ataques criptografados, eu tenho cryptojacking, e eu tenho, enfim, um arsenal aí de ameaças avançados. Então, qual que é o desafio? Tentar bloquear isso. Qualquer veículo, seja e-mail, pendrive, navegador, aplicativo, em qualquer tráfego, criptografado ou não, muito atenção para isso, tá? Qualquer rede com fio, sem fio, celular, nuvem, e qualquer dispositivo. Eu coloquei aqui telefone, porque os hackers estão identificando que muitas organizações não estão preocupadas em proteger com anti-malware os seus smartphones corporativos. Então, os hackers também estão aproveitando isso, né, como um vetor de ataque para as empresas, tá? Principalmente em países como o Brasil, né? Nos outros países existe uma conscientização maior que isso também é um computador, então precisa de antivírus, mas no Brasil o pessoal acaba, não sei porquê, falando, não vou precisar, não precisa ter antivírus no celular, mas é um vetor de ataque do mesmo jeito, né? Então, quais são os componentes críticos, né? Então, tem que inspecionar. Pessoal, eu acabei de mudar de computador aqui, porque eu acho que o outro não estava muito legal. Um minuto só, por favor. Bom, então... Amanda, tá me ouvindo lá pelo sistema? Tá? Tá? Tá bom. Tá bom. Bom, pessoal, voltando então. É só colocar na... Peço desculpas aí, ainda bem que eu tenho um computador reserva, né? Então eu estava falando das estratégias de proteção, né? Só um minuto.
estava falando das estratégias de proteção. E aí então, um ponto importante é que muitos sandbox aí de muitos fabricantes, eles não têm performance suficiente para dar o veredito muito rápido. Então, para testar demora vários segundos, até um minuto. Então, como ninguém pode esperar um minuto numa rede, né? As estratégias desse sandbox deixa passar o arquivo, e se eu descobrir que esse arquivo estava infectado, eu mando um aviso. Foi um arquivo aí que está infectado, então você tem que limpar essa máquina. Essa é uma estratégia muito ruim, porque ele infecta a máquina e depois tem que sair correndo atrás para limpar. Né? SonicWall não tem esse problema, porque a performance é muito boa, então dá para fazer com que os arquivos fiquem sendo testados até que o veredito seja processado. Tá? Continuando, então, a arquitetura da solução SonicWall Capture Cloud. Né? Então, essa é uma arquitetura tem que vários componentes, muitos deles são novidades. Então, primeiro um Capture Center, aqui em MS, que é relatório e gerenciamento, ele foi substituído pelo Capture Security Center, que tem além de gerenciamento e relatórios, ele tem análise e visibilidade das ameaças, tá? Vários indicadores comportamentais. É uma plataforma sofisticada lá, que só gerência e relatórios. Também tem análise e visibilidade de ameaças. Okay? Capture, que eu já comentei para você, que é esse sandbox avançado, a gente vai comentar. Segurança de aplicação, CASP, segurança de e-mail, o SonicWall finalmente com virtual, o WAF, né, que é uma novidade também, e o cliente Client Capture, que é o antivírus da SonicWall. Um detalhe, o Client Capture, ele é hoje da SentinelOne, que a Bravo também está vendendo já SentinelOne, que a gente viu que é realmente grande. Oi. Tá. Pronto. Me informaram aqui que estava com eco, eu tirei o eco já, ok? Muito bem, então o Capture Client é o SentinelOne, que é esse Next Generation Antivírus, que enfim, depois a gente vai comentar mais sobre ele, né? Bom, aqui tem uma visão geral de como funciona o Capture, né? Então, analisando, qualquer um desses dispositivos, né, toda vez que eles virem alguma sequência de bits inédita que nunca passou, por exemplo, quando eu abro um Word no meu computador, não tem problema. Agora, quando está passando uma sequência de bits inédita, eu vou mandar isso, né, lá para Machine Learning do Capture, que vai entender esses algoritmos e colocar em máquinas, né, que é o tal do sandbox, e executar nessas máquinas com velocidade acelerada. E aí vai dar um veredito. E o veredito pode ser good ou bad. Se for bad, né, já vai aumentando a informação de conhecimento sobre um novo tipo de ataque. Se for bom, manda para o cliente. Tá? Aqui tem mais detalhes, mas em termos gerais é isso. Né? Só um minuto. Eu analisar aqui se é um malware ou não, dentro dessa nuvem Capture aqui da SonicWall. Né? Bom, o Spectre, que é esse ameaça aí de ataque lateral, tá? Que a gente já comentou. Então, esse é um risco contínuo, porque os processadores têm um problema de segurança. Depois vocês quiserem, estudem isso, porque na arquitetura dos processadores existe uma técnica para ter mais performance que ela ignora a segurança. Então, descobri isso recentemente e os ataques laterais aí estão aproveitando disso. E aí vamos ter que conviver, né, com esse problema do processador enquanto não saem novas gerações de processadores, mas isso é bem crítico, né? Agora, com uma ferramenta como o SonicWall, você vai estar protegido dos efeitos do ataque, né? Você não vai evitar, porque
mas você não evitaria diretamente, né? Não vai atuar dentro do processador, mas se tiver algum código malicioso que vai rodar em memória tentando fazer esse ataque, a SonicWall, por aquela tecnologia RTDMI, ela vai detectar e bloquear, ok? Inovações. Então, nos últimos meses ou anos aqui, tivemos aí uma série de inovações, né? O faro virtual, que eu já comentei, a análise de nuvem, que está lá dentro do Cloud Security, Capture Security Center, né? O WAF, né? Novos modelos de equipamento, TZ e SOR, né? Wi-Fi Planner, para você planejar sua rede wireless. Enfim, tem uma série de novidades aqui, né, que colocaram. Uma outra que é o Zero Touch Deployment, ou seja, a partir do Capture Security Center, eu consigo, por exemplo, em vez de eu ter que ir nas minhas filiais e ficar configurando os faros na filial, não, eu configuro dentro do Capture Security Center, cadastro os faros que eu vou despachar para as filiais. Quando chegar lá, eu falo, ó, conecta o primeiro cabo no primeira porta, o segundo cabo na segunda porta e liga. Automaticamente, o equipamento vai tentar conversar com a nuvem e verificar se tem uma configuração lá na SonicWall que conecta na sua nuvem aqui, no Capture Security Center, e a configuração que você fez, ela é colocada no equipamento de forma dinâmica. Então, você não precisa gastar absolutamente nada para configurar um faro remotamente se estiver fazendo uma implementação com centenas de filiais. A redução de custo é gigantesca, né? E tem uma série de outras novidades aqui, né? Novas versões de sistemas operacionais, enfim. Vamos detalhar cada um desses aqui, né? Então, primeiro o novo Zorro 250 e o TZ350. Então, nada mais é que os mesmos equipamentos com performance melhor, tipicamente o dobro, né? Interessante que desses equipamentos para cima, todos eles vão ter o Capture Cloud, ou seja, muitos fabricantes de faro que tem por aí, ele tem algum tipo de sandbox na nuvem, mas só para os equipamentos maiores, para os equipamentos menores não tem. SonicWall não tem praticamente toda a linha, a partir do Zorro 250 para cima, já tem sandbox na nuvem, ok? Então, um ponto de atenção aí para sandbox, né? Um outro ponto do Capture Security Client é o CASB, né? Então, é uma tendência aí você criar uma política de segurança, né, para suas aplicações em nuvem. Então, você pega todos o seu conjunto de aplicações em nuvem que a empresa está usando e pode criar uma política de segurança utilizando as ferramentas da SonicWall, ok? Segurança sem fio, né? Então, tem vários softwares, né, dedicados aí à rede sem fio da SonicWall. Tem o software de planejamento, então é um software que você coloca a planta do seu prédio, e aí você informa lá, olha, essa parede é desse material, tem essa espessura e assim por diante. Uma vez que você fez isso, você fala assim, aperta um botão e fala, coloque os Wi-Fi, as antenas no melhor lugar possível, de modo que eu consiga ter, por exemplo, YouTube, streaming de YouTube em toda a rede. Então ele vai lá e vai dizer assim, olha, você vai precisar de 37 antenas nesses locais. Ela vai lá, o software vai lá e posiciona no mapa as antenas automaticamente, tá? Então acabou esse negócio de ficar andando com o notebook para fazer site survey. Você faz agora sentado, né? E ainda tem o gerenciador de nuvem, Wi-Fi, enfim, e os aplicativos em móvel também, por telefone, tá? Medidores de risco, né? Então, dentro do Capture Security Center, lembra que eu falei que é uma evolução do GMS, porque ele tem módulos a mais. Um dos módulos que ele tem são os medidores de risco. Então, ele fica continuamente analisando a sua rede e mostrando, olha, você tem um furo na sua segurança aqui, aqui e ali, tá? Então, ele é um medidor de situação de risco. Então, alguma máquina está sem antivírus, ou um faro está com uma regra aberta, enfim. Ele detecta os riscos e ameaças, e aí ele pode tomar medidas defensivas, tá? Ok? Bem interessante aquilo, né? Aqui é uma visão geral, né, de como que os malwares, né, e como é que eles foram bloqueados em cada uma das camadas. Então, vamos lá, Next Generation Firewall,
né, que é o tradicional firewall, análise do tráfego criptografado, segurança de e-mail, o Capture, que é o sandbox que fica na nuvem, e aí dentro do sandbox eu estou analisando a tal do ataque lateral, que é inspecionar a memória enquanto está executando as diversas aplicações, como uma influencia a outra, tá? E aí o Capture Client, que é o Sentinel-1, que é a opção de Endpoint Protection aí, né? Tá? Então, cada uma dessas camadas de segurança está protegendo os seus dados, a sua rede. Então, aí ele está dando aqui detalhes de como é que foi a intrusão em cada país, em cada área, de intrusões, ransomware e malware, tá? Aqui também, mesma coisa, só que no primeiro semestre de 2019, e aqui mesma coisa, desculpa, aqui é primeiro trimestre de 2019, e aqui é a mesma coisa, só considerando os 5 primeiros meses de 2019, tá? Então, 3 gráficos aí para você ver como é que foi a evolução dos ataques, com bastante número aqui, tá? Aqui é só uma visão de como uma empresa, como um dispositivo seu está protegido, se ele está dentro da empresa ou se ele está fora da empresa, não vou detalhar mais, né? O relatório do NSS, né, Next Generation Firewall, mostrando que a SonicWall está muito perto do canto superior direito, tá? Então, com uma eficiência de segurança de quase 99%, tá? Aqui tem alguns dados dos concorrentes, Cisco com nota vermelha, Sophos com nota vermelha, WatchGuard com nota vermelha, Checkpoint com nota vermelha, veja só, enfim, e alguns com nota verde, entre eles SonicWall. Resistência à evasão, SonicWall passou tudo, alguns outros passaram, mas tiveram vários que falharam aí, tá? O relatório está à disposição, depois eu vou mostrar no final como baixar ele, e aí você tem todos esses dados para analisar com tranquilidade. Bom, sobre os serviços de suporte da SonicWall, né? A SonicWall fez uma reorganização total dos serviços de suporte de janeiro a maio de 2018 e teve um índice de 92% em profissionalismo, conhecimento técnico e capacidade de resposta. Então, uma nota muito boa para um suporte de fabricante, tá? Então, quem achava que o suporte do SonicWall deixava um pouco a desejar, hoje é outra coisa, tá? Foi totalmente reformulado, tá? Bom, prêmios de fevereiro de 2018 a maio de 2019. Muitos prêmios aqui, eu acho que chega perto de 50, tá? 54, né, ao todo. Enfim, estão todos aí, né? Uma empresa realmente muito bem qualificada aí quando se faz teste de comparativo, ok? Bom, o relatório completo, para você obter o relatório completo, é só acessar esse link, sonicwall.com, Threat Report do sonicwall.com. Você tem acesso a um relatório com tudo que a gente apresentou aqui bem detalhadamente, tá? Bom, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí pelos problemas de áudio aqui. Tá na hora de formatar meu computador, né? Vai ver que tem um cryptojacking nele? Não, estou brincando. Tem bastante proteção aqui. Enfim, e a gente vai colocar isso no YouTube provavelmente amanhã. E aí eu fico à disposição para vocês aí, tá? Para entrar em contato com a Bravo, é só ir no site da Bravo, clicar em contato, que vai aparecer um formulário de contato e você escreve o que você desejar. Todo mundo da área comercial recebe isso em suas caixas de e-mail e você vai receber a ligação de alguém em poucos minutos, ok? Bom, é isso. Agradeço aí a presença de todos e fico à disposição. Um grande abraço. Até logo.